O nosso tema é de selagem corta-fogo de tubulações hidráulicas. Então, como a gente consegue fazer o atendimento aos requisitos da norma de desempenho? A norma de desempenho ela veio com diversos requisitos para tubulações hidráulicas, principalmente tubulações plásticas. Mas antes de a gente entrar efetivamente na norma de desempenho, a gente precisa entender sempre o porquê que veio esse tipo de requisito, né? Por que a norma de desempenho contempla esse tipo de requisição? E para isso a gente vai contar uma historinha para vocês de como tudo isso começou. Mas antes tem uma diferença muito grande que precisa ser esclarecida em relação a tipos de proteção, né? A proteção contra o fogo tem uma gama de produtos que é a gama de proteção ativa, que são sistemas extremamente importantes para a segurança contra incêndio, e existe a gama de produtos e sistemas de proteção passiva contra o fogo. Qual que é basicamente a grande diferença delas? A proteção ativa ela precisa de algum tipo de acionamento para começar a desempenhar o seu papel. Ou seja, ela precisa ter um acionamento manual ou automático para que aquele sistema possa combater de alguma forma aquele incêndio. Já a proteção passiva, não. Ela não precisa de nenhum tipo de acionamento, ela está incorporada à edificação. Então, ela está dentro do sistema construtivo e, consequentemente, numa situação de incêndio, ela vai desempenhar também o seu papel. Qual é mais importante dentre essas duas? Não existe essa resposta. As duas são tão importantes para a segurança contra incêndio que elas são sempre complementares. Então, a proteção ativa e a proteção passiva, em todas as legislações do Corpo de Bombeiros estaduais, elas são complementares e não substitutivas, tá? Então, o objetivo é sempre o mesmo, que é proteger a vida dos ocupantes, reduzir ao máximo a propagação do incêndio e etc. Mas os dois grupos de sistemas de proteção são fundamentais para atingir esses objetivos. E o que é essa gravura, né? Aí vale a pena a gente sempre voltar para entender de onde que surgiu a necessidade desse tipo de sistema, né? De compartimentação. Em 1666, como grande parte de vocês já sabem, ocorreu uma tragédia que foi o Grande Incêndio, né? O Grande Incêndio que aconteceu em Londres foi em 1666, que iniciou-se na casa de um pequeno padeiro, produtor local de pães, e que durante a madrugada ele fazia as suas fornadas de pães. E acabou que aquele fogo, né, que era um fogo de lenha, né, que eles faziam as fornadas dos pães, ele acabou se propagando para as casas ao redor. Por quê? Porque, como vocês sabem, principalmente na Europa, as casas, grande parte delas eram de madeira. E eram todas coladas, ou seja, eram todas casas geminadas. Consequentemente, esse fogo foi se espalhando de uma forma muito, muito acelerada. Os equipamentos de combate a incêndio na época eram muito ainda precários, né? Tinha que se obter água de rios e de lagos, e esse fogo não pôde ser controlado. Então, a cidade como um todo, o grande incêndio, Londres, foi totalmente devastada. Então, ela ficou por 3 dias sob fogo, e esse fogo realmente consumiu a cidade como um todo. Muitas e muitas pessoas perderam as suas residências, e infelizmente foi um fato muito trágico para a época. Mas, por um lado positivo, como todo fato trágico, traz sempre melhorias para algumas coisas. Uma delas foi a necessidade de existir elementos de compartimentação. Como o fogo se espalhou, se propagou muito rápido pela cidade como um todo, consumindo todas as edificações, eles entenderam que existia a necessidade do quê? De se compartimentar esses ambientes usando um tipo de barreira física. Nesse caso, por exemplo, o que eu estou trazendo para vocês é uma parede. Então, deve existir uma barreira física que consiga impedir que esse fogo se propague tão rapidamente, confinando assim esse fogo a um ambiente só e garantindo que as pessoas consigam sair com segurança e o combate a esse fogo possa ser feito de forma mais tranquila, né? Então, as barreiras físicas foram a primeira ideia que surgiu em 1666 para fazer a separação das edificações, garantindo assim que você tivesse uma compartimentação desses ambientes, né? Porém, a gente não vive numa cidade que é plana, né? E hoje é difícil, poucas cidades são planas. A gente vive em uma cidade totalmente verticalizada. Todas as grandes cidades, né, e até pequenas cidades já são verticalizadas. Então,
Aí vem um desafio maior ainda. Por quê? Porque com a verticalização das edificações, né, as pessoas morando em edifícios cada vez mais altos, de 40, 50, 60 pavimentos para cima, houve-se uma necessidade de quê? Compartimentar os pavimentos, não só, né, horizontalmente, que seriam casas lado a lado, mas principalmente edificações, que são edificações verticais. Então, como é que eu consigo evitar que o fogo que inicia-se no quinto andar não vá propagar para o sexto, sétimo, oitavo e consumir, consequentemente, a edificação como um todo? A gente tem vários casos, né, de incidentes, seja por propagação do fogo, por quebra de compartimentação ou inexistência deles, seja internamente ou muitas vezes pela fachada da edificação. Então, nesse caso, a gente vai estar falando de um sistema interno, né, que são as tubulações hidráulicas, e como que a gente consegue atender a esses requisitos. Para a gente poder entrar no tipo de sistema, a gente precisa entender os fundamentos básicos do que um selo corta-fogo precisa ter de propriedades. Existem 3 propriedades básicas que a selagem corta-fogo precisa ter. A primeira delas é integridade mecânica. O que quer dizer isso? Aquele sistema que foi instalado, seja uma fita, seja um polar, ele precisa se manter íntegro naquela situação de incêndio, sem esfarelar, sem despedaçar, sem perder a sua forma natural. Então, ela precisa se manter fisicamente íntegra. A segunda propriedade é a estanqueidade, que é uma das mais fáceis de se visualizar, que é o quê? Manter estanque tanto as chamas, ou seja, ele não pode permitir que as chamas passem por aquele selo corta-fogo, como também a fumaça. Então, estanqueidade, não só as chamas, mas também estanqueidade a fumaça, tá? E a terceira propriedade, que é uma muito importante, não porque ela é a última, é a menos importante, é o isolamento térmico. O que quer dizer isso? Na face não exposta ao fogo, a temperatura não pode se elevar muito. Não pode se permitir que se eleve muito, por quê? Se você tiver materiais combustíveis do outro lado, vai fazer a autoignição desses materiais. E aí, novamente, perde a compartimentação. Então, essas 3 propriedades de integridade mecânica, estanqueidade e isolamento térmico, elas são 3 propriedades fundamentais e que precisam existir em todos os tipos de sistema de selagem corta-fogo. E aí vem a grande variável, por quanto tempo? Todo o tempo que for necessário dentro daquele requisito. Então, essas 3 propriedades precisam continuar existindo durante, por exemplo, 60 minutos, ou 120 minutos, ou 180 minutos, dependendo do requisito para aquela edificação. Então, nenhuma delas pode vir a falhar dentro desse tempo que está sendo solicitado. Entrando mais um pouco na parte de norma de desempenho, NBR 15575, que é uma norma realmente que trouxe a evidência para a parte de selagem, corta-fogo. A gente vê aqui os requisitos que são explicitados na parte 3, que é requisitos para os sistemas de pisos. E a gente vai conseguir enxergar aqui, se vocês puderem ver, o item 8.3.1, que é o quê? Critério de resistência a fogo para os elementos de compartimentação entre os pavimentos e os elementos estruturais associados a eles, né? Então, ele traz 832, que é o segundo requisito. É necessário o quê? Uma selagem corta-fogo nas prumadas elétricas e hidráulicas. Hoje, no nosso escopo, a gente vai estar falando exclusivamente da parte de selagem de hidráulica, tá? Então, ele traz o quê? Que todo tipo de abertura que existe nas instalações elétricas e hidráulicas entre os pavimentos precisam ser dotadas de um sistema corta-fogo, que é aquele sistema que a gente falou das 3 propriedades no slide anterior. Então, ele precisa ser um sistema que tenha a parte do isolamento térmico, estanqueidade e também integridade mecânica. Então, precisa ter essas 3 propriedades para garantir que ela seja um selo corta-fogo, tá? E ele deve apresentar o tempo de resistência que for necessário conforme a edificação, tá? Isso que a norma de desempenho traz. E aí vem a grande pergunta: quais os casos que eu tenho que fazer e utilizar algum tipo de sistema? Então, eles deixam bem claro que é qualquer tipo de tubulação plástica, ou seja, que vai ter um derretimento
bastante acelerado, e que tem o diâmetro interno da tubulação superior a 40 milímetros. Então, tudo que for tubulação, tiver o diâmetro interno da tubulação superior a 40 milímetros, tem que ser dotado de um sistema. Aí muita gente, muitas vezes, fala assim, nossa, mas inferior a 40 milímetros não precisaria? Hoje, as legislações põem isso como uma regra que acima de 40 é obrigatória. Se a gente for analisar esse tipo de requisito, que já é algo mais maduro em outros países, como na Inglaterra, como nos Estados Unidos, tubulações plásticas inferiores a 40 milímetros também precisam ser dotados de um selo. Existem outros tipos de sistema, mas também precisam ter esse tipo de selagem. Mas hoje, a nossa legislação, a norma de desempenho, como as normas estaduais dos corpos de bombeiros, de compartimentação, requerem que somente tubulações plásticas com diâmetro interno superior a 40 milímetros, tá? Que é o que precisa. E por quanto tempo? Já que eu falei tanto sobre tempo, né? Qual que é o tempo de resistência a fogo que esse elemento precisa ter, de corta-fogo, dependendo da edificação. Então, segue aí a tabela da norma de desempenho, também parte integrante aí da parte 3, que ele traz desde uma unidade habitacional, que é assobrada, isolada ou geminada, já tem que ter por 20 minutos. Depois, edificações multifamiliares até 12 metros de altura, 30 minutos. E conforme a altura for se elevando, né, vocês vão ver de 12 a 23 metros, 60 minutos, 30 a 120 metros, 120 minutos. E atenção a este ponto aqui. Por quê? Existem muitas edificações hoje, já no Brasil, que já têm altura superior a 120 metros, do pavimento térreo até a última laje, superior a 120 metros. Ou seja, ele precisa ter 180 minutos de tempo de resistência. E existem sistemas para isso, tá? Existem sistemas que atendem até 180 minutos de resistência a fogo. Passando adiante, então, desde 20, 30, 60, 90 até 180 minutos de resistência a fogo, a grande maioria das edificações de grande porte, né, elas vão se enquadrar aqui entre 30 a 120 metros. Então, o requisito normalmente é de 120, mas existem casos em que é uma edificação bastante baixa, o requisito é de 60 minutos, como também casos acima de 120 minutos, de 120 metros, que é de 180 minutos, tá bom? Seguindo aqui mais à frente, isso tudo que eu falei para vocês da NBR 15575 é algo novo, é algo que acabou de ser lançado 2 anos atrás com a norma de desempenho? Não. Isso já é um requisito que a primeira vez que surgiu foi através do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, através da IT9, Instrução Técnica 9 de Compartimentação horizontal e vertical, em 2004. Então, vocês veem aí na tela a IT9, que a gente resgatou desde 2004, o qual já fala sobre selos corta-fogo. E que o texto, inclusive, ele estabelece em tubulações plásticas, novamente, com diâmetro interno superior a 40 milímetros. Ou seja, é muito similar. Aí a pergunta que vem para nós é por que naturalmente, isso começou a ser algo realmente mais utilizado nos últimos anos somente, já que existe desde 2004. É porque toda legislação, a gente sabe que é gradativa, e todo tipo de requisito é natural que seja gradativo. Então, desde 2004 para cá, muita coisa evoluiu e continua evoluindo, os requisitos têm se tornado muito mais rigorosos, então é só a título de curiosidade, mas é um requisito que já desde 2004 já havia sido implantado, né? E que realmente tomou grande evidência a partir das maiores exigências por parte das corporações de bombeiros sobre as edificações, como também conscientização das construtoras de que a segurança contra incêndio é um aspecto muito importante de alto risco. E qual tipo de sistema que eu devo adotar? Então, a gente pega essa nossa caixinha de ferramentas, né? E aí eu não vou usar o martelo naturalmente para parafusar um parafuso, né? Então, a gente tem que saber utilizar a ferramenta adequada, o sistema adequado para cada tipo de situação. Então, a gente vai trazer aqui hoje quais são os principais tipos de selagem corta-fogo mais comuns, mais utilizados, com base nos métodos construtivos que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente trouxe aqui para a gente poder para que vocês possam sempre utilizar o sistema que seja mais correto para cada obra, né?
Então, antes de a gente entrar nos sistemas, a gente vai ver 3 variáveis que são fundamentais para se escolher o tipo de selagem corta-fogo. Qual tipo de sistema que eu devo utilizar? Primeiro, qual é o tamanho do vão? Se a gente estiver falando de um buraco que tem 3 metros por 5 metros e que precisa ser selado, é um tipo de forma de selado comparativamente a uma penetração que tem 10 centímetros por 10 centímetros. Então, o vão também é um aspecto importante a ser considerado quando a gente fala em selagem corta-fogo. Segunda variável é o substrato, que é o quê? Do que é feito essa passagem? A laje é de concreto, a laje ela é feita de um sistema de madeira, é um sistema de painel wall, a parede é um sistema de parede de drywall, é uma parede de concreto, é uma parede de alvenaria. Isso também é um outro fator a ser considerado para se determinar o tipo de sistema. E por último, qual é o elemento passante, naturalmente, né? O que passa por lá? É um tubo metálico, um tubo plástico, ou um conjunto de tubulações plásticas com metálica, com elétrica. Então, essas 3 variáveis são fundamentais para se definir qual tipo de sistema de selagem a ser adotado. O que a gente vai mostrar mais adiante, novamente, vamos falar de vãos que são normais, de shafts, né, e de prumadas, ou seja, algo em torno de 2 metros até 1 metro quadrado. Substrato, a gente vai estar falando de lajes, ou seja, lajes de concreto, que é o sistema mais comum utilizado no Brasil. Então, lajes não lajes de madeira. E, por último, de elementos passantes de tubulação plástica, de hidráulica, tá bom? Esses são as nossas 3 variáveis de hoje. E aí tem essa gama, né, com base naquelas 3 variáveis, com vários tipos de sistemas que podem ser utilizados com as diferentes variáveis. Então, a tubulação plástica com isolamento termoacústico. É uma passagem de uma tubulação de ventilação, é uma calha elétrica, ou são só um grupamento de cabos. Então, para cada tipo de situação, vai ter um sistema de selagem adequado e o nosso escopo está em cima do que eu expliquei no slide anterior para tubulações hidráulicas, que é o tema principal de hoje. Então, primeiro tipo de sistema, quando a gente tem os shafts abertos, ou seja, quando a gente tem as prumadas, elas ainda não concretadas, só com as tubulações passantes, como está exemplificado aqui nessa figura. Então, você tem as tubulações, você tem o vão, esse vão aberto, ainda não concretado, e aí existe a possibilidade de se utilizar a fita intumescente. A fita intumescente num sistema de embutir. Por que sistema de embutir? Porque ela fica realmente dentro da laje. Então, você instala as fitas intumescentes, essas fitas elas são fixadas na tubulação plástica e, pós a fixação delas, deve ser feito a concretagem, fechamento completo, como exemplificando aqui nessa figura 2, onde você está com a fita já instalada e o vão totalmente fechado. Aqui tem um corte para a gente poder verificar um pouco melhor como é que é feita a instalação. A fixação, da fita intumescente é na base da laje, ou seja, no fundo da laje, com a quantidade de voltas necessárias com base em cada tipo de diâmetro e sistema e produto. E nesse caso, ele é concretado, ao lado vocês vão ver aqui que foi concretado fazendo com que a tubulação fique protegida numa situação de incêndio. Nesse caso, a gente está falando da fita CKC INFE 0812H, que é para uma tubulação de 75 milímetros, uma única volta instalada ao redor da tubulação e depois concretado, ela garante 2 horas corta-fogo, ou seja, 2 horas com isolamento térmico, com estanqueidade e com a integridade mecânica dela. Tá? Passando mais adiante, a gente tem a possibilidade também do sistema de fitas embutido com o uso de espumas. Então, o uso de espumas de forma é muito comum. A gente está trazendo exemplo aqui de uma espuma e que ela tem 50 milímetros de altura e aí você tem uma laje de 12 centímetros, me desculpem, e aí você instala a fita na face superior da espuma e depois concreta 70 milímetros. Ou seja, você vai ter preenchimento de 70 milímetros de concretagem, ou seja, 1 centímetro a mais da fita, porque nesse modelo de fita a gente está falando da CKC INFS 0812.
né? E aí você consegue atender novamente para 75 milímetros, 2 horas corta-fogo para esse tipo de sistema. Então, é muito comum a gente encontrar shafts totalmente abertos, que é o sistema que eu mostrei no slide anterior, como também sistemas que utilizaram espuma para fazer a concretagem da laje e manter ainda a área onde vai ficar o shaft com essa espuma. Tá? Então, é possível utilizar esse tipo de sistema com ensaios e certificações. Outro caso, quando a gente se depara efetivamente, voltando até um pouco aqui, eu vou mostrar para vocês, só para a gente trazer um pouco mais visual, esse é um sistema de fitas, né? Então, aqui a tubulação ao redor, você tem a fita intumescente, então você instala ela ao redor com a quantidade de voltas necessárias e depois faz a concretagem desse tipo de sistema. Passando adiante, vamos falar sobre os shafts que já se encontram concretados. Então, as tubulações já foram totalmente concretadas, você não tem mais o vão para poder fazer a instalação das fitas de forma no interior da laje. Vocês vão ter que, naturalmente, utilizar um sistema externo, que é esse sistema. É o sistema de colares intumescentes. Então, o colar intumescente, ele tem alças, né, que devem ser fixadas. Aqui na apresentação na figura 2, elas são fixadas à laje, elas são parafusadas e recebem um colar, né, além do colar intumescente, um colar metálico à base de aço inox, que fornece essa propriedade de uma situação de incêndio, a intumescência vai para o interior, núcleo da tubulação, né, para o interior da tubulação e não para fora. Então, por isso que existe esse colar metálico ao redor para garantir efetivamente que a intumescência vá na direção correta. Esse é um sistema que tem 2 a 3 horas corta-fogo, ele é um sistema certificado e atende perfeitamente a todos os requisitos das exigências dos corpos de bombeiros, tá? E da norma de desempenho, naturalmente, que a gente está falando aqui do tema. E terceiro, que é um caso muito comum, é os casos de pré-concretagem da laje. Então, antes de se concretar a laje, existe a possibilidade de se adotar um sistema, que é um sistema de passantes. Esse é um sistema que foi desenvolvido em conjunto com a equipe da Astra, que é uma empresa que é focada na parte de instalações, né, de produtos na área de instalações. E um dos produtos deles que foi desenvolvido é o passante corta-fogo. É um passante que você instala antes de concretar, fixa eles em módulos, né, com base no tipo na configuração das instalações, e depois faz a concretagem da laje e ele vai ficar totalmente embutido, né, ele vai ficar totalmente dentro da laje. Aqui a gente tem um exemplo, mostrando aqui para vocês. Esse é um passante corta-fogo, ele tem uma tampa superior, a fita intumescente, ele é modular, então ele encaixa uns aos outros. Aqui a gente tem um exemplo de 2 módulos encaixados e que eles atendem a 2 horas corta-fogo, tá? Ele é um sistema para 2 horas e que pode ser utilizado antes da concretagem da laje. Uma vez a laje já concretada, você pode até utilizar, mas o vão tem que estar todo aberto, sem as tubulações terem sido instaladas. Mas o ideal e o melhor dos cenários é sempre que esse tipo de sistema seja utilizado antes de se concretar a laje, porque você vai ter vários ganhos, né? E a gente vai falar um pouco dos pontos positivos e negativos de cada um desses sistemas que eu trouxe para vocês. Fita intumescente num sistema embutido dentro da laje. Quais são os pontos positivos deles? Você vai ter uma fácil instalação, então você não tem dificuldades para se instalar esse tipo de sistema, é relativamente simples. É um baixo custo, então você não tem um valor alto, né, para se investir. Você tem uma rápida instalação, porque como é uma instalação simples, você consegue fazer a instalação de forma fácil e rápida. E tem TRRF que atende até 3 horas, 180 minutos, ou seja, os requisitos mais altos. Pontos negativos das fitas intumescentes embutidas. Somente pode ser instalado em passagem de tubulações abertas. Então, se o shaft está fechado, concretado, o sistema de fitas embutido já não é uma realidade. Então, esse já não pode ser utilizado para um shaft já concretado. Então, esse é um grande ponto negativo, né? Ele não vai poder ser aplicado. Para a parte de colares intumescentes, né, que é o que tem o colar metálico, a braçadeira e os fixadores.
Pontos positivos, ele permite a selagem, né? A selagem em lajes, paredes que já estejam completamente fechadas. Então, você não tem mais nenhum vão, então é um ponto positivo, porque senão você ficaria sem possibilidade, sem alternativa de usar um sistema. E também tem um tempo de resistência a fogo de até 3 horas, tá? De corta-fogo 3 horas. Pontos negativos desse tipo de selagem. É mais difícil de se instalar, não é uma instalação tão rápida. Você tem que cortar a primeira fita, depois você tem que cortar também a cinta metálica, tem que fixar a abraçadeira, depois você tem que fazer os furos na laje, que é realmente algo mais trabalhoso, e por último, parafusar o colar intumescente no fundo da laje. Então, é um sistema muito mais difícil de se instalar. E, naturalmente, por ser mais difícil de instalar, é uma instalação mais lenta. Então, você vai tomar mais tempo fazer esse tipo de instalação, comparativamente ao sistema de fitas intumescentes. E ele tem um custo muito mais elevado, já que vai empregado maior quantidade de outros materiais, né? Então, você tem a cinta metálica, você tem a abraçadeira, você tem outros elementos, tem os parafusos. Então, tudo isso vai fazer com que o sistema fique mais caro. E, por último, os prós e contras dos passantes corta-fogo. Então, o primeiro ponto positivo do passante corta-fogo da Astra é que não requer nenhum tipo de instalação após a concretagem. Então, uma vez você instalado ele no gabarito, né, das tubulações de hidráulica, concretou a laje, você não vai fazer mais nenhum tipo de interferência. Mesmo nos ralos, mesmo nas bacias, você não vai precisar mais fazer nenhum tipo de instalação. Então, isso realmente é algo que dá muita agilidade para a obra. Uma vez que você fez isso durante a concretagem, você não tem mais um novo serviço a ser executado após a concretagem da laje. Segundo, aumenta o nível de qualidade significativamente, né? Então, uma vez que os produtos eles já estão prontos, eles já vão com a quantidade de voltas, ele é pronto, é realmente fixar ele no gabarito, concretar, você vai ter um nível de qualidade muito maior, não vai existir o erro humano, não vai ter alguém que, não, nesse aqui eu esqueci de instalar a fita intumescente, e concretou, não vai abrir novamente, né? Aquela abertura para se ver se foi selado ou não. Então, realmente, o nível de qualidade acaba sendo muito superior para a obra. E você tem zero desperdício, porque o produto é unitário. Né? Uma unidade de 50 milímetros, 75, 100 milímetros e assim por diante, para cada tubulação. Então, você não vai ter desperdício, você vai cortar, sumiu, desapareceu durante a obra, ou algo nesse sentido. E um ponto negativo é que o tempo de resistência dele, ele atende só edificações que vão atender tempo de resistência para 120 minutos, não para 180 minutos. Esse é um ponto negativo do passante corta-fogo. E aí vem um ponto muito importante, já que a gente falou dos sistemas, né? A gente falou bastante sobre instalação, a fácil instalação de alguns sistemas, outros um pouco mais difíceis, mas a gente gosta de trazer um ponto que é fundamental. Não adianta um produto que seja testado e certificado, né, que tenha toda a sua certificação e todos os seus ensaios, se você não instalar ele da forma correta. Então, a gente defende muito a bandeira de que a capacitação das equipes de instalação ou utilização de uma equipe capacitada é fundamental para que esse sistema tenha o seu desempenho numa situação de incêndio. Né? Então, o que a gente recomenda? Que sempre tem uma equipe realmente que tem esse know-how. Se você não tiver uma equipe que tenha esse know-how, uma capacitação, quais são os principais erros que podem ser cometidos? Primeiro deles, e mais brutal, assim, vamos dizer, mais severo, assim, é um erro muito grande. A pessoa instalar algo que não é um selo corta-fogo, algo que não tem desempenho para fornecer aquelas 3 propriedades que eu informei. Então, ao invés de utilizar uma fita intumescente, ele utiliza um material que não tem eficiência nenhuma. Né? Então, não vai desempenhar papel nenhum, não vai dar nenhum tipo de segurança, então a pessoa pode utilizar algo errado. Eu vou dar um exemplo disso, que a gente vê muito comumente para selagem de passagens pequenas de elétrica. E ao invés de utilizar um sistema de selagem correto, a pessoa usa uma espuma expansiva de PU para fazer o fechamento, para não entrar roedores, para não ter aquele vão aberto.
E isso não vai dar desempenho nenhum. É um sistema que não é de selagem corta-fogo. Ele é um produto comum de mercado que não vai trazer benefício algum do que a gente está se propondo aqui e é requisito da norma de desempenho. Segundo ponto, se você utilizar uma equipe que não tem esse know-how e essa capacitação, além de ele não utilizar um produto que seja de selagem, ele pode acabar utilizando um produto que nunca foi testado. Ele até pode ser uma fita intumescente, ele até pode ser um colar intumescente, mas que nunca foi testado ou certificado, ou seja, ele não vai ter a garantia de que seja um sistema de selar, que vai funcionar para aquele determinado tempo. Então, se nunca foi testado, ele é praticamente a mesma coisa que o item 1. Então, é a mesma coisa que utilizar algo que não se sabe se vai ter esse desempenho ou não, e que, então, naturalmente, ele não é um produto de segurança contra incêndio. Tá? Então, esse é um segundo grande erro que eles podem acabar cometendo. Um terceiro ponto é instalar um sistema inadequado para aquela situação. Então, é a mesma coisa que a gente falou agora há pouco, é instalação de fita, por exemplo, de uma fita intumescente embutida em um shaft já concretado. Esse é um sistema que não vai ter o seu desempenho. Então, uma situação de incêndio, a intumescência vai vir para fora e ela não vai estrangular a tubulação, como ela deve. Então, é o uso de um sistema para aquela situação que não é o correto. E, por último, que é um outro erro que pode acabar acontecendo, é instalar de forma errada. Então, pode até se usar o sistema que é o produto que é certificado para aquele tipo de uso mesmo, para aquela situação de selagem, mas não instalou corretamente. Era para ser instalado, por exemplo, 2 voltas de fita intumescente para aquele sistema e foi utilizado uma única volta. Está errado, não está adequado. Por isso que é muito importante esse know-how, essa capacitação. E para isso a gente propõe algumas providências sempre que os contratantes, instaladoras, construtoras, os clientes sigam. O primeiro deles é realmente contratar uma empresa especializada na área, que tenha esse know-how de instalação de sistemas de selagem corta-fogo. Então, isso vai dar uma garantia sempre de que vai estar instalando o produto correto, que tenha testes certificados, que seja da forma correta a instalação. E a segunda coisa é capacitar e supervisionar as equipes de instalações prediais. Então, se vai utilizar uma mão de obra própria para fazer a instalação desse tipo de sistema, é fundamental que se capacite essa equipe, que eles tenham esse know-how de como fazer essa instalação para aquele tipo de obra, para aquele caso, né, para aquele sistema, e supervisione, acompanhe a execução da instalação para que não tenham esses erros, mesmo para desperdício quanto para falta de material. Tá? E aí eu trouxe esse figura aqui porque se isso não acontecer mesmo, realmente acontecem coisas que a gente desacredita. E isso vocês, com certeza, abrindo os shafts das edificações que vocês, por acaso, venham a visitar, eu sou uma pessoa que constantemente abre os shafts dos prédios que eu sempre vou visitar, seja um prédio comercial, um residencial, para ver como que está, e a gente acaba encontrando coisas, infelizmente, como isso. Então, a instalação inadequada, né, de um colar intumescente, sem fixação, vão muito maior que o vão permitido, uso de massa put. Então, é um sistema que está totalmente errado, instalado da forma errada. Pode até ser um produto certificado e testado, mas instalado totalmente errado. Aqui o uso de madeira para fazer o fechamento de um vão, o uso de uma massa put, né, nesse caso aqui é o lado esquerdo, mas a base dele não é uma base mineral, né, que é o sistema, são sempre a base mineral, aqui usou uma base de espuma, de poliuretano expandida, e depois por cima, para camuflar, utilizou uma massa put. Então, é um erro muito grosseiro. Aqui à direita, um drywall. Por que drywall? Porque a gente realmente vê muitos edifícios que o pessoal, de forma errônea, acaba utilizando placa de drywall, que é gesso acartonado, né, para fazer a selagem de tubulações hidráulicas e fazer também a selagem de passagens elétricas, que ele não tem esse tipo de desempenho, ele não pode ser utilizado para essa finalidade, por enquanto. E aqui, por último, um exemplo bem básico, foi até preenchido com uma manta, né, mineral,
mas dá para se ver que não existe nenhum material sobre ele, não tem nenhuma massa put, não tem nenhuma pintura, não tem colar intumescente nessa tubulação, que é uma tubulação plástica. Então, é também um sistema com diversos erros. E, por último, aqui a parte de manutenção, né? Como é que a manutenção desses sistemas devem ser realizados? Para o quê? Manter, preservar e proteger, né? Que são aí os 3 capacetes aí dessa equipe de manutenção. Porque a gente entende, e isso também é um requisito da norma de desempenho, que uma vez instalado o sistema corretamente, bonito, e que seja testado e certificado, ele tenha que ser preservado. Então, deve existir sim uma manutenção. Então, para isso, a gente tem algumas recomendações para que sejam passadas sempre para as construtoras. Então, a primeira coisa é, feito a execução de um serviço de selagem de hidráulica, é muito importante que seja incluso no manual do proprietário quais são os cuidados que aquele sistema deve ter e qual tipo de manutenção periódica ele tem que receber, né? Então, cada sistema de selagem de tubulação hidráulica, nesse caso, tem uma forma de manutenção prescritiva, né? E ela deve ser seguida. E se isso não for incluído no manual do proprietário, infelizmente, essa é uma informação que vai se perder, porque não vai ser feita mesmo. Se não está nem no manual do proprietário, da construtora entregue para o cliente, isso não vai ser realizado, né? Um segundo ponto que a gente sempre recomenda para a manutenção é que seja incluído na agenda de manutenção uma inspeção anual. Da mesma forma que é feita uma inspeção contínua, né, periódica, para os outros sistemas de proteção contra o fogo. Então, vou dar alguns exemplos. Pressão da vazão dos hidrantes. É uma inspeção anual que deve ser feita. Da mesma forma que deve ser feito para eles, deve ser incluído também uma inspeção visual, né, dos sistemas. Se você estiver falando em um sistema embutido, é possível vê-lo muitas vezes, porque está no fundo da laje. Se é um sistema de colar intumescente, também. Agora, e o sistema de passante também, você consegue visualizar se houve qualquer tipo de infiltração, vazamento ou alguma manutenção que foi feita que pode ter danificado aquele sistema. E, por último, se houver qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de manutenção localizada que possa ter chego a danificar esses sistemas, tem que contatar a empresa fabricante ou a instaladora daquele sistema para que seja feita uma avaliação, tá? Porque aquele sistema pode ter sido comprometido, tá? Então, essas são as 3 recomendações básicas de manutenção. E, como eu falei várias vezes aqui sobre testes e certificações, é muito importante que todos os sistemas que sejam empregados, isso está na norma de desempenho, isso está nas ITs dos corpos de bombeiros estaduais, que sejam testados ou certificados para atender aos requisitos corta-fogo, tá? Então, a gente traz aqui esse slide realmente para que vocês sempre busquem sistemas que tenham essa credibilidade e comprovação. E para isso, a gente, como acho que muita gente que está aqui no webinar de hoje, conhece já o nosso certificado. A gente tem um certificado, que é o certificado da CKC. Esse é um documento que traz transparências para todas as obras, né? Então, transparência para os corpos de bombeiros, transparência para as instaladoras, para os aplicadores, para o cliente final, para que o quê? Tenha todas as informações da obra. Então, lá vai constar quantidade de tubulações, qual o sistema que foi utilizado, quais as certificações e testes que aquele sistema possui, qual que é o ciclo de manutenção, quais são os dados da obra, e tudo isso em um documento só para realmente facilitar. Esse documento pode ser consultado 24 horas via o número de certificado dele através do nosso site e, adicionalmente, para as passagens que são acessíveis naturalmente, né, os shafts visitáveis, é possível instalar, a gente fornece uma placa e essa placa, através do QR Code, pode ser lido e checar todas as informações daquele certificado, tá? Então, pode ser instalada essa placa e essa placa vai dar também uma forma de rastreabilidade do sistema. E por último, último slide nosso antes da gente finalizar,
A gente traz esse slide aqui que a gente tem toda a parte de sistemas desenhados. Por que sistemas desenhados? Quando a gente começa no projeto, né, quando o projetista, ou a empresa de projetos, ou a própria construtora, quando tem a equipe de projetos internas de hidráulica, utiliza os sistemas já de uma forma padronizada, vocês conseguem naturalmente ganhar o quê? Em segurança, conseguem ter um custo inferior, um investimento muito mais baixo, porque se utiliza o sistema que acaba sendo mais em conta e acaba tendo um nível de qualidade muito maior. Então, para todos que desejarem, eu peço que aí vocês nos encaminhem um e-mail, a gente pode disponibilizar aí para vocês. No próximo slide estão os meus contatos também, vocês podem estar entrando em contato conosco, mandando dúvidas e questionamentos. E agora, ao final, eu vou dar uma lida nas perguntas que vocês nos enviaram, tá? Para a gente poder esclarecer e poder finalizar, porque a gente já está em 45 minutos de webinar e agora esses últimos 10 minutos eu vou reservar para os questionamentos. Vamos para a primeira pergunta aqui do Silvio, né? O Silvio Antunes. Como capacitar essa equipe, uma vez que as empresas que fabricam sistemas não ministram treinamento sobre os seus produtos? Legal, Silvio. Excelente pergunta. Acho que esse ponto é muito importante. A CKC do Brasil, como premissa básica, a gente sim capacita as equipes que vão fazer as instalações, a gente vai em obra, a gente tem equipes que são credenciadas, são nossos aplicadores, eles também são devidamente capacitados para fazer a execução desses serviços e eu acho que isso é uma coisa básica, todo mundo devia trazer esse conhecimento, não só remotamente, né, que é o que a gente está fazendo aqui, mas a gente manda equipes em loco para a obra para capacitar efetivamente quem vai executar a instalação, porque aí dessa forma você consegue minimizar aqueles erros que a gente trouxe aqui, os principais erros durante a contratação e instalação, né? Legal, aqui tem o Cid Leone, uma excelente pergunta do Cid Leone em relação a quais as recomendações para os pinos de fixação dos colares metálicos? Isso vai variar naturalmente de cada produto e sistema. Existem no nosso portfólio para colares intumescentes, eles vão de 2 fixadores, né, para diâmetros menores, então diâmetros pequenos, até 5 fixadores para tubulações realmente de diâmetro muito grande. Então, vai variar naturalmente de tubulação para tubulação, de diâmetro para diâmetro e também de empresa para empresa, de produto para produto. No nosso caso, varia de 2 até 5 fixadores. Então, quanto maior o diâmetro, maior a quantidade de fixadores para manter aquele colar intumescente que naturalmente vai ser maior, vai ser mais pesado, sem ter o risco daquele colar intumescente cair prematuramente. Do OFCMA, OFCMA mandou uma outra pergunta boa. Finca-pinos pode ser utilizado para fixar colares? O ideal é a utilização, sim, de finca-pinos pode ser utilizado, não tem problema de utilizar finca-pinos, tá? Mas também pode ser utilizado parafusos e buchas convencionais. Não tem nenhum tipo de... não precisa de utilizar um parafuso de inox, nem nada disso. Pode ser utilizado finca-pinos. Além do certificado, vocês fornecem os laudos para ver os resultados? Sim. Todos os nossos documentos podem ser apresentados, inclusive vários clientes, várias consultoras, a gente apresenta eles. São documentos que a gente deixa aberto naturalmente para o cliente analisar. Então, a gente pode marcar uma reunião, pode mostrar eles, mas o certificado é um documento que traz maior validade para isso, tá? Ele traz diversas informações referente a obras. Então, primeiro, ele vai trazer os dados da obra, vai trazer qual tipo de sistema, vai trazer quais são as normas atendidas, quais são as certificações e testes que foram realizados, qual é o tempo de resistência daquele sistema, quantitativo de tubulações, tudo isso
traz dentro de um único documento. Então, mas caso alguém queira, naturalmente, ter acesso ao laudo, a gente pode estar apresentando esse laudo de ensaio sem problema algum. Todos os nossos documentos como certificados também. Gostaria de receber, legal. A gente vai mandar para o OFCMA. Se você puder, OFCMA, mandar depois para a gente um e-mail solicitando, para não divulgar o seu e-mail aqui, para todo mundo que está aqui participando. Se você puder encaminhar para a gente um e-mail, a gente manda assim o DWG com os nossos sistemas, seja de colares, seja de fitas e dos passantes corta-fogo também. Legal. E vou ler uma última pergunta aqui do Silvio, antes da gente finalizar. Se eu quiser comercializar os seus produtos, ter uma equipe treinada para aplicação, entre em contato com a gente está sempre de portas abertas. Manda um e-mail para mim, manda um e-mail, liga para a gente aqui, a gente vai estar disponível para atender, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E ele tem uma procura grande, legal, que bacana. A gente fica à disposição, tá, Silvio? Encerraram todas as perguntas aqui, por isso que eu vou encerrar por aqui o nosso webinar, agradecendo novamente a participação de todos vocês. A gente atingiu um quantitativo aí nos picos de quase 30 participantes, então agradecer a participação de vocês. A gente vai ter um terceiro webinar, a gente vai ter uma continuidade dos webinars. Então, como eu falei, o primeiro webinar foi de segurança estrutural em situação de incêndio. Esse segundo, da parte de selos corta-fogo, compartimentações verticais de instalações hidráulicas. E a terceira, a gente está finalizando, e a gente logo mais vai estar divulgando para vocês. Queria convidá-los, já pré-convidá-los para o terceiro webinar. Vamos estar mandando por e-mail esse convite. E, novamente, obrigado aí pela paciência, tempo de vocês, e a gente fica sempre à disposição. Senhores, muito obrigado.